Amém, meus irmãos, glória a Deus, amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, lá no Antigo Testamento, lá em Números, capítulo de número 13. Eu queria dialogar com os irmãos nessa noite, a respeito desse tema, que Deus colocou no meu coração durante a semana. Não duvide das promessas de Deus, amém? Não duvide das promessas de Deus. Então fala para o seu irmão aí do seu lado, não duvida das promessas do Senhor nosso Deus, amém? Números capítulo de número 13, vamos ler aqui um pouco da porção da palavra do Senhor, o nosso Deus. Aqueles que puderem, então, se colocar em pé mais uma vez ao Senhor. Números, capítulo de número 13, a partir do verso de número 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Nós queremos, ó Pai, continuar te louvando, te adorando, Senhor, te exaltando, ó Pai, na beleza da Tua santidade, sabendo que o Senhor é o nosso Deus. Ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, através da Tua palavra nesta noite, e que nós, ó Pai, que aqui estamos, não possamos sair, ó Deus, da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, completamente, ó Deus, cheios do Senhor, cheio da Tua palavra, cheio do Espírito Santo de Deus, que habita em nossos corações. E assim, ó Pai, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém? Amém, meus irmãos, podeis assentar. Não duvide das promessas de Deus. Nós sabemos, irmãos, que muitas vezes quando vem a aflição, quando vem as tribulações, quando vem as promessas de as coisas que o Senhor realmente tem prometido para cada um de nós, nós queremos sempre colocar um ponto de interrogação. Será que vai dar certo? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Então eu quero trazer aos corações dos irmãos nessa noite, a respeito daquilo que estava acontecendo, no povo de Israel naquele tempo. E só para contextualizar os irmãos nessa noite, só para os irmãos terem menção daquilo que estava acontecendo aqui diante de todo o povo de Israel, com a vida de Moisés, agora seguindo as instruções do Senhor, que Deus instruiu Moisés para que ele pudesse aqui separar 12 homens, chefes, cada um deles de cada tribo, para que eles pudessem então estar vigiando, visitando, analisando a nova terra prometida. Então, só para os irmãos aqui se inteirarem a respeito do assunto, Deus havia, irmãos, feito maravilhas no meio do seu povo. Deus havia libertado essa nação, esse povo, de toda a escravidão do Egito, pelo teu servo Moisés, o qual ele levantou no meio daquele tempo, para que ele pudesse então ser o grande libertador de Israel. Deus tira o seu povo do Egito, Deus coloca agora o seu povo em frente ao Mar Vermelho, e Deus, com poder e glória, irmãos, e majestade, se revela ali diante daquele Mar Vermelho, pedindo para que então Moisés levantasse a sua vara e aquela imensidão de água pudesse abrir para a direita e para a esquerda, ou seja, fazendo uma muralha de água, separando o mar, para que o povo de Deus pudesse passar a seco e chegar do outro lado da margem. E esse mesmo povo aqui que viu essa grandeza de Deus, esse mesmo povo que já estava do outro lado do Mar Vermelho, era o mesmo povo que também viu, irmãos, Deus aniquilando todo o exército egípcio que estava marchando contra o povo de Deus. Eles viram tudo isso, eles viram a grandeza do Senhor. Deus tirou esse povo da terra de escravidão, para que eles pudessem então ir para uma terra que mana leite e mel. Havia uma promessa,
havia uma palavra de Deus dita não somente nesse tempo, mas Deus falou através dos seus patriarcas. Deus falou através de Abraão, de Isaac e Jacó, que eles iriam ser transportados, ou seja, eles iriam ser levados para uma nova terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas por conta desse regime, irmãos, da escravidão do Egito, muitos deles esqueceram dessa promessa. Eles ficaram ali por volta de 400 anos em regime de escravidão, irmãos, e com certeza muitos deles esqueceram do próprio Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas quando a palavra de Deus fala que o clamor do seu povo subiu diante da presença de Deus, Deus prontamente, irmãos, lembrou da sua promessa que ele havia feito a Abraão. Não que Deus havia se esquecido da sua promessa, mas quando Deus quer agir, irmãos, num ponto certo da história, ele espera um momento certo, onde todo o seu povo está elevando seus olhos para cima e clamando e buscando, porque a própria palavra de Deus fala que o clamor do seu povo subiu até o Senhor, e o Senhor lembrou da sua promessa, a promessa que ele havia feito a Abraão, e por isso ele levanta Moisés, para que Moisés então pudesse ser o grande libertador desse povo que estava escravizado. Deus agindo, irmãos, em meio tantas coisas que o povo estava passando, Deus agora se revelando, Deus se mostrando que ele era o único Deus verdadeiro, Deus mostrando que ele estava cuidando, que Deus estava zelando, que Deus estava fazendo maravilhas nesse povo. Só para os irmãos pensar, quando eles estavam no deserto, a Bíblia diz que Deus levantava uma coluna de nuvem, irmãos, para proteger o seu próprio povo do sol escaldante daquele deserto, porque eles não podiam parar, eles tinham que continuar andando. Mas durante a noite, nosso Deus, o grande e poderoso Deus, também elevava uma grande coluna de fogo para iluminar, irmãos, no meio daquele deserto escuro, para que eles não pudessem parar. Eles só poderiam parar quando as nuvens paravam. Quando a nuvem de sombra, de nuvem parava durante o dia, era o momento deles acamparem. À noite eles precisavam estar sempre guardados pela presença de Deus. E a própria palavra de Deus, irmãos, que durante a peregrinação desse povo no deserto, nem as suas roupas, nem as suas sandálias desintegraram. Olha, para nós percebermos a grandeza de Deus, a provisão de Deus, Deus trazendo mantimento, o maná caía do céu todos os dias, irmãos, e o povo dizia: o que é isso? Era o maná, a provisão de Deus para alimentar toda aquela nação, Deus alimentando, Deus trazendo água, Deus cuidando em todos os detalhes, irmãos, para mostrar que Deus nunca nos abandona. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a aflição, o que nós precisamos entender é que o Senhor sempre vai estar dando a solução para os nossos problemas. Deus estará sempre do nosso lado, irmãos, para nos guardar. Deus estará sempre do nosso lado para nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Deus estará sempre do nosso lado, pedindo para que a gente também possa cada dia mais estar clamando, estar orando, estar buscando esse Deus verdadeiro. E agora, nesse exato momento, Deus estava instruindo o teu servo Moisés. Eles estavam aqui já perto da terra prometida, na terra de Parã, e a instrução foi bem clara, irmãos, para que Moisés pudesse separar um homem de cada tribo, um chefe de cada tribo, representando cada tribo das 12 tribos de Israel, para que eles pudessem ir à nova terra de Canaã, para avaliar aquela terra, para espiar aquela terra, para ver se era realmente uma terra que mana leite e mel. E dentre desses 12 homens estava Josué e Calebe. Entre esses 12 homens a qual o Senhor, através de Moisés, escolhera, estava então juntamente com esses 12 homens Josué e Calebe. E esses 12 homens foram então a pedido de Moisés para espiar a nova terra que mana leite e mel. E eles ficaram ali por 40 dias, irmãos, vendo que a terra na verdade era uma terra boa, vendo que na verdade era uma terra fértil, vendo que na verdade aquela terra era uma terra muito abençoada. E conversando com alguns irmãos poucos dias atrás,
vendo a trajetória dos irmãos, que muitos que aqui chegaram no estado de Rondônia, em Rolim de Moura, nas redondezas aqui, nas cidades circunvizinhas, a grande maioria chegou aqui nos meados da década de 80, na década de 70, e viu que era muito difícil aquela época. A trajetória para chegar até aqui era cansativa, era muito difícil chegar aqui. E eu ouvi essa semana uma irmã dizendo que muitas pessoas que quiseram vir para Rondônia, que falava que Rondônia era a terra que mana leite e mel, que falava que Rondônia é a terra prometida, amém? Aqui é a terra, irmãos, aonde as pessoas vieram e prosperaram, foram bem-sucedidas, porque é uma terra abençoada por Deus, amém? É uma terra realmente abençoada por Deus. E eu ouvi essa semana alguns irmãos dizendo que muitas pessoas até tentaram vir, mas não conseguiram, ficaram à beira do caminho, porque achou o trajeto muito difícil, porque para muitos deles estavam longe em nossas terras brasileiras. Mas graças a Deus, aqueles que conseguiram chegar aqui, tiveram êxito, foram abençoados, tiveram a prosperidade, tiveram o sucesso, e hoje pode olhar para trás e ver realmente o Senhor agindo no meio da história, o Senhor agindo, abençoando, cuidando, zelando em todos os detalhes, irmãos. Em todos os detalhes nós cremos que Deus, Ele age, irmãos. Por mais que a gente não consiga ver, não consiga perceber, mas o nosso Deus, Ele está além daquilo que nós pensamos, e mais além daquilo que nós imaginemos, irmãos, está o nosso Deus agindo. O nosso Deus estará sempre ao nosso lado, para estar lutando as nossas lutas, para estar cuidando de todos os detalhes da nossa vida, amém? Mas o fato é, meus irmãos, que esses homens ficaram 40 dias ali espiando a terra, e eles viram que na verdade aquela terra era fértil. Eles viram que na verdade aquela terra era uma terra muito abençoada, a ponto deles colherem algum fruto e trazerem então a presença de Moisés a toda a congregação, para mostrar para Moisés: olha, realmente aquela terra é uma terra muito fértil. Olha aqui os frutos que nós trouxemos. No verso 27 vai relatar exatamente isso que eu estou falando a vocês. Números 13, 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Então eles começaram a mostrar, irmãos, todos os frutos que eles adquiriram, e eles viram realmente que aquela terra era uma terra muito abençoada. Eles começaram então a mostrar os frutos a Moisés, eles começaram a mostrar os frutos a toda a congregação. Só que eles viram, irmãos, que também naquela terra não haveria somente os frutos de bênção. Eles também estavam comentando que naquela terra havia um povo poderoso, naquela terra havia cidades fortificadas, cidades muito grandes. Viram também os filhos de Anak. Eles viram que os povos eram inimigos de Deus, eles não eram amigos do Senhor. Eles viram ali naquela terra os amalequitas, eles viram ali os heteus, os jebuseus, os amorreus e os cananeus. Mas naquele momento, irmãos, Caleb, ele se coloca na frente de Moisés, na frente de toda a congregação, dizendo no verso 30, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, um homem ousado de Deus, irmão, cheio da presença do Senhor, um homem que sempre estava lado a lado com Moisés. Praticamente Moisés foi o grande instrutor, orientador, discipulador de Josué e Caleb. Mas Caleb se coloca aqui na frente de Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Verso 31, porém os homens que ali tinha subido disseram: não poderemos subir contra ela, aquele povo é mais forte do que nós. Olha só, meus irmãos, enquanto uma pessoa, duas pessoas estavam falando: não, nós vamos subir e nós vamos conquistar aquela terra, porque é promessa de Deus para nós, para o nosso povo, havia outras tantas pessoas que estavam dizendo: nós não vamos conseguir, é impossível acontecer isso, nós não podemos contra esse povo, porque ele é mais forte do que nós. Agora os irmãos imaginem a peleja que estava acontecendo aqui, as discussões que estava acontecendo aqui. Nós estamos vendo, irmãos, uma grande confusão se instalando em todo o arraial, em toda a congregação da nação de Israel. As discussões, as brigas,
atentado de morte, tudo isso acontecendo, porque na verdade o povo não se lembrou das promessas de Deus. É por isso que eu estou aqui para dizer, olha, não duvide, irmãos, não duvide das promessas do Senhor, porque se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, amém? Se o Senhor prometeu alguma coisa para você, em suas orações, lá no seu quarto, no secreto, no íntimo que você tem ao Senhor, se o Senhor prometeu no seu coração, irmãos, pode passar o tempo, pode passar as épocas, mas as promessas do Senhor virão sobre nós, virão sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus. E o povo, meus irmãos, ficou nessa peleja, houve grande confusão no meio do arraial do Senhor. E é por isso que eu quero trazer ao coração dos irmãos nessa noite algumas situações que vão colaborar para que eu e você não alcancemos as promessas do Senhor. Eu quero trazer em primeiro lugar alguns fatores, algumas características e algumas situações que vai colaborar para que eu e você não alcancemos as promessas de Deus, porque Deus já tem promessas a cada um de nós, amém? Deus tem promessa para você, para sua casa, para sua família. Deus tem promessa para essa cidade, Deus tem promessa para esse estado de Rondônia, Deus tem promessa para essa nação brasileira, irmãos. E será que nós estamos sentindo, estamos sensíveis a ouvir a voz do Senhor? Como eu disse semana passada, será que realmente nós estamos escutando claramente as instruções do Senhor? Aquilo que Ele realmente quer que façamos? Então, em primeiro lugar, irmãos, há algumas situações sim que vão colaborar para que eu e você não alcancemos as promessas do Senhor. A primeira dela é a dúvida. A dúvida, meus irmãos, havia se instalado dentro do arraial do povo de Deus. Aqui no verso de número 30 vai nos esclarecer muito bem isso. No verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém os outros homens que tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ou seja, colocando dúvida, irmão, no coração do povo, colocando realmente uma dúvida em cada mente. E é lógico que o povo ia ficar agora assim: e agora, o que nós vamos fazer? Será que nós vamos conquistar? Será que nós vamos perder? Porque a dúvida, meus irmãos, tinha se instalado dentro da congregação do povo de Deus. E a dúvida tem feito com que várias pessoas não alcancem as promessas de Deus. As pessoas vão até mesmo questionar: será que essa bênção é para mim? Será que realmente eu sou capaz de usufruir de tudo isso? Eu sou tão pequeno, desqualificado diante de tudo isso que o Senhor está proporcionando. Será que eu vou conseguir aquela tão sonhada promoção? Será que eu vou conseguir casar um dia e ter uma família? Será que eu vou ser alguém na vida? E às vezes passa essas perguntas, irmãos, na nossa mente, no nosso coração. Ou seja, dúvidas são instaladas no nosso coração, e às vezes a gente dá crédito para tudo isso, porque isso às vezes é artimanha de Satanás, é artimanha de inimigo, de às vezes plantar alguma coisa, algum sentimento, algum pensamento no nosso coração e na nossa mente, para que a gente entre em dúvida e não começar a crer, irmão, nas promessas do Senhor para as nossas vidas, para cada um de nós. Porque quando eu olho para mim mesmo, irmãos, eu vou dizer: puxa vida, eu estou tão sozinho, eu não consigo de forma alguma conquistar nada, mas eu tenho a plena certeza, meus irmãos, que Deus está comigo, amém? Será que você pode confirmar nessa noite aí no seu coração que Deus também está com você todos os dias da sua vida? Porque aquele que garante, meus irmãos, e vai continuar garantindo a nossa vitória é o Senhor. Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar, não importa o tamanho da aflição, não importa o tamanho da provação. A promessa de Deus é que Ele sempre estará conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a promessa de Deus, Ele sempre estará conosco todos os dias da nossa vida. Não duvides da palavra do Senhor, não duvides das promessas de Deus, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, irmãos, Ele é fiel para cumprir. E se nós estamos aqui é porque nós cremos nesse Deus, amém?
Se nós estamos aqui é porque nós queremos confiar, nós queremos dar crédito, nós queremos exaltar esse Deus que é poderoso, que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Se nós formos ver uma história no Novo Testamento aqui, a história onde Jesus se apresentou diante do túmulo de Lázaro, que ele já havia morrido, e ele então aqui começa a conversar com Marta e Maria, diante do túmulo, e quando Jesus pede para os seus discípulos tirarem a pedra, revolver a pedra, imediatamente Marta chega diante de Jesus, mas Senhor, já está cheirando mal, já tem 4 dias que ele foi sepultado. Então Jesus vai e fala para Marta: não tenho dito, se que você creres, você vai ver a glória de Deus? Muitas pessoas, irmãos, estão deixando de ver as promessas do Senhor, porque não querem crer, estão com seus olhos espirituais tampados, obstruídos, porque não veremos aquilo que o Senhor tem de promessa para a nossa vida. E Jesus falou para Marta: olha, se eu já tenho dito a você, se creres, verás a glória de Deus. Quando a dúvida é instalada dentro da nossa mente, irmão, será difícil nós vermos o sobrenatural do Senhor acontecer. Quando alguma coisa é instalada negativa dentro da nossa mente, será impossível, meus irmãos, de nós continuarmos andando em cima de uma palavra, em cima de uma promessa, a não ser que você comece agora a crer. Crer que o nosso Deus é o Deus do impossível, crer que o nosso Deus é o Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, crer que nosso Deus pode realmente ressuscitar morto, levantar enfermos da cama. Nós cremos nisso, irmãos. É por isso que todas as semanas nós estamos aqui no culto da Quinta da Fé, para aclamar esse Deus que pode todas as coisas. E quantos testemunhos, irmãos, nós temos ouvido aqui, as maravilhas, as grandezas de Deus, a qual Deus tem operado, irmãos, na vida, no seio da sua igreja. Ou seja, irmãos, eu sempre digo, irmãos, quem não ora, nunca vai ver a grandeza de Deus. Quem não tem intimidade com Deus, quem não quer se relacionar com Deus de forma profunda, irmãos, dificilmente vai conseguir enxergar as promessas do Senhor, porque sempre vai colocar dúvida, sempre vai ter os seus olhares de dúvida, para não acreditar naquilo que Deus realmente pode fazer. Amém? Deus pode operar, irmãos, tanto querer como realizar, tudo Ele pode fazer. Tudo que nós precisamos fazer, irmãos, é crer, porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Amém? Lembra o que eu falei semana passada para os que estavam aqui? Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós precisamos discernir, na verdade, se essa voz é do Senhor. E quando nós compreendemos, e quando nós damos crédito que é o Senhor que está realmente falando conosco, nós precisamos obedecer, irmãos, às suas instruções. Porque a instrução de Moisés, para Moisés, foi bem clara. Deus falou a Moisés: olha, separa 12 homens, chefes, cada um de sua tribo, e mande espiar a nova terra prometida, essa terra que eu vou dar para vocês, eu vou entregar nas suas mãos. Mas a dúvida veio, irmãos, a tristeza veio, a discórdia veio no meio do arraial. Então não duvide, irmãos, das promessas do Senhor. Amém? Porque quando Deus aponta, irmãos, Ele paga a conta. Amém? Quando Deus Ele aponta uma direção, é Ele que vai provendo todas as coisas. A gente não precisa se preocupar: e agora o que eu vou fazer? O que vai acontecer no dia da manhã? O que vai acontecer o ano que vem? O que vai acontecer quando eu aposentar? Irmãos, deixa Deus cuidar das situações. Coloca a sua vida na presença do Senhor hoje. Deixa que o amanhã pertence a Deus. Ele vai cuidar de tudo, amém? Ele vai providenciar todas as coisas, se você for fiel ao Senhor, se você crê nas suas promessas, se você crê na sua palavra, Ele vai estar cuidando de tudo. Ele vai estar cuidando de todas as questões que nós precisamos, irmãos. Então, em segundo lugar, segunda coisa que vai colaborar para que eu e você não alcancemos as promessas de Deus é a murmuração. Ou seja, houve uma contenda enorme aqui diante da congregação de Deus. Era o povo de Deus, irmãos, era a igreja do Senhor naquele tempo, e houve essa grande murmuração porque uma dúvida foi instalada. Houve até mesmo atentado de morte contra Josué e Caleb. No verso de número 2 e 3 do capítulo 14 de Números, está dizendo assim a palavra de Deus, capítulo 14, no verso 2 e 3, diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse:
tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha, meus irmãos, que dureza de coração, que dureza de coração de não acreditar que Deus estava entregando essa nova terra, uma terra abençoada, uma terra fértil, uma terra que manda leite e mel. Deus já tinha prometido aos seus pais, seus patriarcas, Deus já tinha prometido a Moisés, e foi por isso que Deus libertou esse povo daquela vida de servidão, irmãos. Deus mostrando a sua grandeza, Deus mostrando o seu poderio, Deus revelando todos os dias para o seu povo, e mesmo assim o povo duvidando de Deus. E não diferente, irmão, dos nossos dias, Deus continua operando, Deus continua fazendo maravilhas no nosso meio, só que infelizmente muitas pessoas ainda continuam duvidando daquilo que Deus pode fazer. Infelizmente há muitas pessoas que ainda estão colocando dúvida no seu coração, e às vezes até mesmo incitando outras pessoas a não dar crédito, irmão, nas promessas do Senhor. A murmuração fará com que eu e você não alcancemos as promessas de Deus. A murmuração tem sido, irmãos, um veneno, até mesmo dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. É o homem que sempre está brigando com a esposa que sempre está discutindo com o homem, e assim também os filhos que estão em pé de guerras, reclamando com seus pais. Ou seja, são famílias que dificilmente verão as promessas de Deus. São famílias que dificilmente, irmãos, se não abriram seus olhos, se não abriram seu coração e começarem a crer que há um Deus que pode reverter todas as coisas, dificilmente essas pessoas, essas famílias verão realmente a glória de Deus. Olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 21, no verso 19. Provérbios, livro de sabedoria, Provérbios 21, 19, diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Olha só o que o texto nos diz, mas isso também é aplicado também ao homem. Olha só, se nós invertermos, melhor é morar numa terra deserta do que morar com um homem rixoso e iracundo. Olha só como é que se inverte as posições e os valores. Mas graças a Deus, irmãos, Deus teve a graça e a misericórdia de nos dar uma pessoa maravilhosa, amém? E essa pessoa está do seu lado aí. Deus te deu uma esposa, Deus te deu um esposo maravilhoso, para que vocês pudessem ser bênção de Deus, amém? Você se sente abençoado por Deus na sua casa, na sua família? Então, meus irmãos, nós não podemos duvidar das promessas de Deus, nós não podemos murmurar, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quantas pessoas, irmãos, perderam promoções de serviço, por serem rixosas, por serem murmurentas? Hoje em dia, os grandes empresários de grandes empresas, ele não vai ver o tamanho do seu currículo, os grandes cursos que você já fez, as faculdades, as pós-graduação, os cursos extra. Ele não está preocupado com isso não. Sabe o que ele vai ver? O seu perfil. Se você realmente tem um perfil que se encaixa com aquela empresa, como está o seu psico, como está a sua mentalidade, como que está o seu relacionamento com as pessoas, porque é isso que importa para determinadas empresas, como que você se relaciona com o próximo. Porque infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas, não conseguem estar perto de outras pessoas. Então, para assumir alguns cargos, assumir alguns compromissos, será impossível. Como está, irmãos, o nosso perfil nas redes sociais? Como está o nosso Instagram? Como está o nosso Face? Se Deus, na sua soberania, que Ele é soberano, se Deus visitasse, irmãos, e com certeza Ele sabe todas as coisas, se Deus visitasse o meu Face, o meu Instagram, será que nós seríamos aprovados por Deus? Será que realmente Deus aprovaria o meu perfil no Instagram, o meu Face, aquilo que eu posto, aquilo que eu faço, nas conversas de grupos de WhatsApp? Será que Deus aprovaria as conversas, as murmurações dentro do corpo de Cristo, aquilo que nós como igreja exercemos como papel de cristãos na sociedade? Será que Deus aprovaria, irmãos,
as nossas atitudes. A igreja, irmãos, não será diferente daquilo que estão lá fora, das pessoas que estão lá fora. A igreja, ela precisa ser o sal da terra e a luz do muro. A igreja precisa fazer a diferença. Mas agora, se nós andarmos na murmuração dentro do arraial, dentro do corpo de Cristo, irmãos, será impossível de nós, como igreja, alcançarmos todas as promessas de Deus que Ele tem para esse lugar. Para nós, como igreja, sermos usados como instrumento nas mãos vivas do Senhor, para alcançarmos as pessoas dessa cidade, dessa região de Rondônia. Porque na verdade, irmãos, a murmuração dentro da igreja tem feito com que as igrejas não cresçam, não avancem cada vez mais, porque ovelhas saudáveis vão gerar mais ovelhas saudáveis. Quando a ovelha ela é nutrida, quando a ovelha ela está em pastos verdejantes, ela está sendo bem cuidada, o normal é dar cria, é normal ela multiplicar. E da mesma forma, irmãos, nós que somos ovelhas do bom pastoreio do Senhor Jesus, nós precisamos estar atento à voz do Senhor, estarmos atentos à voz que o Senhor está falando aos nossos ouvidos, porque nós cremos, irmãos, que não é o pastor que gera ovelha. O pastor, ele cuida, ele orienta, ele protege, ele está sempre acessível a estar cuidando das suas ovelhas, nem se for possível, irmãos, de vez em quando dá uma cajadada nas pernas das ovelhas, para que elas não pulem fora do arraial, furem fora, vá para longe. Essa era a vida do pastor na época. Às vezes as ovelhas iam longe da manada, e ele saía procurando aquela ovelha. Aonde está a minha ovelha? Deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha perdida, né? E às vezes deu uma cajadada nas pernas daquela ovelha, para que ela aprendesse, ela não sair mais fora do meio do arraial. E assim, meus irmãos, Deus tem feito conosco, assim Deus tem agido nas nossas vidas, nos mostrando que nós precisamos estar sim, não duvidando, mas crendo nas promessas dEle, que Ele tenha reservado para cada um de nós. Se você e eu quisermos, na verdade, viver essas promessas que Deus tem reservado para cada um de nós, em primeiro lugar nós precisamos dar crédito, irmãos, na palavra do Senhor. Nós precisamos crer, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Deus prometeu que iria tirar esse povo do Egito, Ele prometeu e assim Ele fez. Deus prometeu que iria levar esse povo para uma terra que mana leite e mel, Deus prometeu e assim também Deus fez. Mas Deus não falou, meus irmãos, qual seria a forma. Deus não falou que forma Ele faria tudo isso. Ele não falou as dificuldades, o deserto, o sol escaldante. Ele não falou o processo, irmãos, porque se Deus fala o processo, muitos de nós vamos desistir. Muitas provas que nós passamos, muita dificuldade, muitas aflições que nós enfrentamos, irmãos, provavelmente nós estamos no processo de Deus. Alguma coisa Deus está querendo moldar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para que Ele possa nos usar de uma forma especial, de uma forma poderosa, irmãos. Mas muitos não têm suportado o processo, querem reclamar, querem murmurar, ainda querem colocar dúvida. E aí nós perguntamos, será que Deus pode contar conosco? Será que Deus pode contar com o seu povo? Será que realmente nós estamos crendo a ponto de confiar toda a nossa vida, todo o nosso coração ao Senhor, nosso Deus? E às vezes nós ficamos bravos com Deus, irmãos. O Senhor está demorando tanto. Por que eu estou orando, eu estou clamando e parece que nada está acontecendo? Senhor, eu não aguento mais esperar. Senhor, até quando eu vou suportar todas essas aflições? Mas o Salmo 42, verso 5 vai dizer: porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Será que nós estamos esperando sabiamente, irmãos, na presença do Senhor? Porque o mesmo salmista aqui que estava dizendo para ele mesmo que a sua alma estava abatida, a sua alma estava perturbada, ele mesmo estava em Deus, irmãos, já se consolando, trazendo consolo para si, dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio e Ele é o meu Deus. Que esse Deus, irmãos, que nós estamos proferindo aqui nessa noite, seja o nosso auxílio. Que esse Deus que nós estamos aqui declarando nessa noite, possa ser o nosso socorro bem presente no tempo da angústia, amém?
Ele será, meus irmãos, exaltado na maior das alturas, se nós realmente reverenciarmos e dermos glória a Ele, dermos poder e dermos majestade. Ele sempre vai continuar, irmãos, derramando a sua graça e o seu amor para cada um de nós. Segundo, tenha um coração agradecido. A gratidão deixa a vida mais leve. Se você não é uma pessoa agradecida por tudo aquilo que Deus já fez, irmãos, alguma coisa está errada. Porque só o fato de você estar aqui na casa do Senhor já é o fato suficiente de você agradecer a Deus, o fato suficiente de você engrandecer o nome do Senhor, porque Ele permitiu que você estivesse aqui nessa noite, amém? Deus permitiu que você estivesse aqui com saúde, às vezes debilitado, às vezes por conta da idade, mas você está aqui nessa noite adorando, glorificando o nome do Senhor, porque muitos quiserem, irmãos, muitas pessoas estão acamadas, muitas pessoas estão enfermas, muitas pessoas já partiram para a eternidade, muitas dessas partiram, irmãos, para o inferno, não tiveram a oportunidade de se colocar na brecha do Senhor e pedir perdão. Muitas pessoas estão morrendo todos os dias e não estão vendo as promessas do Senhor se cumprirem nas suas vidas. Então eu falo nessa noite aos corações dos irmãos, que sejamos agradecidos por tudo aquilo que Deus já fez, por tudo aquilo que Deus já operou, porque Deus operou maravilhas, irmãos, na humanidade, amando a humanidade, deu ponto de entregar o seu único filho, Jesus, na cruz do Calvário para nos salvar. Isso é o fato suficiente, irmão, de nós agradecermos que há um Deus que mesmo olhando para nós, irmãos, sendo pecadores, há um Deus que ainda se compadece, ainda há um Deus que derrama graça, há um Deus que derrama misericórdia, há um Deus que continua zelando do seu povo, há um Deus que continua cuidando do seu povo, há um Deus que continua provendo o seu povo, há um Deus, irmãos, que está no governo de todas as coisas. E a segunda dica, meus irmãos, que eu quero passar para os irmãos nessa noite, é que nós possamos, nessa noite, entender que nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Nós temos que deixar a dúvida, nós temos que deixar a murmuração, nós temos que ter o nosso coração grato ao Senhor, mas nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? E foi exatamente isso que Josué e Caleb fizeram, irmãos, diante de toda aquela desavença que estava acontecendo no meio da igreja do Senhor, no meio do arraial, no meio da congregação do povo de Deus. Não havia outra forma, irmão, ao não ser se humilhar na presença de Deus. Então no capítulo 14, verso 6, vai dizer assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentro dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Olha só, meus irmãos, Josué e Caleb se humilhando na presença de Deus, na presença de toda a congregação, para que todo o povo pudesse entender: olha, a terra já é nossa, o Senhor prometeu essa bênção a cada um de nós, e por que nós estamos duvidando? Por que nós estamos murmurando? E por que nós estamos discutindo tudo isso? Porque é o Senhor que prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Se o Senhor prometeu algo na sua vida, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Muitos de nós, irmãos, não usufruímos, muitos de nós não alcançamos as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, por conta disso que eu relatei aos irmãos, por conta da dúvida, por conta da murmuração. Mas o que vale, irmãos, diante do Senhor é um coração agradecido, um coração contrito, um coração quebrantado. Esse tipo de coração, meus irmãos, chama a atenção do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai rejeitar os corações orgulhosos, os soberbos, o Senhor vai deixar à parte, mas um coração quebrantado e contrito, isto chamará a atenção do Senhor. Que possamos, irmãos, assim como Josué e Caleb, ter esses corações de quebrantamento, de saber que Deus está no nosso meio, Deus está agindo na nossa história. E muitas vezes aquilo que acontece conosco, irmãos, se a gente for bem pensar, foi por conta das nossas más decisões, não foi porque nós estamos no processo de Deus, não.
Às vezes sim, estamos no processo do Senhor e precisamos ouvir, ser sensíveis a saber que esse processo, essa dificuldade é o Senhor que está permitindo, mas uma grande parte, irmãos, somos nós que nos colocamos nessa dificuldade, somos nós que nos colocamos nessa tempestade, e para isso nós temos que voltar atrás, pedir perdão, ter um coração quebrantado, ter um coração contrito diante da presença do Senhor. Porque o texto, irmãos, da palavra de Deus vai dizer assim, lá em 1 Pedro capítulo 5, 6, vai dizer assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Será que o Senhor tem cuidado de você? O Senhor tem cuidado da sua casa? Está faltando alguma coisa no seu lar? Está faltando algum mantimento? Está faltando alguma veste? Está faltando algum calçado? Está faltando água? Está faltando alguma coisa? Porque, irmão, se estiver faltando, nós como igreja, nós estamos aqui também para ajudar os necessitados, os carentes, para que ele não viva nessa situação. Mas todos os dias, irmãos, é o fato de nós engrandecermos o nome do Senhor. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo devido. Sempre nós precisamos estar nos humilhando na presença do Senhor, para que no tempo do Senhor, no tempo devido, Ele possa nos exaltar, e Ele possa mostrar a sua grandeza, e possa ter certeza, irmãos, muitas pessoas vão ficar lamentando e questionando: mas como que você conseguiu isso? Qual foi o segredo? Qual foi a forma? Me explica esse método. O melhor método, meus irmãos, está aqui na palavra do Senhor. Se nós lermos e colocarmos em prática todo o conhecimento, todo o ensinamento, todos os princípios que está descrito nesta palavra, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos ser bem prósperos, a Bíblia diz que nós vamos ser bem sucedidos, se nós não apartarmos da nossa boca o livro dessa lei, e meditarmos nele dia e noite, nós vamos ter uma vida bem sucedida, nós vamos ter uma vida abençoada, porque essa é a promessa de Deus para cada um de nós, amém? Essa é a promessa do Senhor para abençoar as nossas casas, as nossas famílias. Então, irmãos, não duvide das promessas do Senhor, não duvide daquilo que Deus pode operar. E a maior promessa, irmãos, de Deus para a humanidade, o Senhor já prometeu, é de enviar o seu Filho unigênito a esse mundo, para que ele pudesse sofrer, para que ele pudesse morrer, mas para que ele também pudesse ressuscitar, porque era a promessa de Deus, que Jesus também, não somente iria sofrer e morrer, mas ele ressuscitaria. E Jesus disse, irmãos, que quando ele ressurgisse, quando ele ressuscitasse, ele atraria multidão ao seu lado, e Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, irmãos, Ele está vivo e Ele está no nosso meio. E a última promessa, irmãos, que Deus vai cumprir no meio da humanidade, é trazer o seu Filho novamente, a volta de Jesus, para buscar todos quanto aqueles que realmente fizeram essa decisão de aceitar Jesus, de colocar as suas vidas nas mãos do Senhor. Senhor, está aqui a minha vida e eu quero ser direcionado pelo Senhor. Eu não quero mais viver de uma outra forma a não ser andar nos teus santos e benditos caminhos. A promessa do Senhor, irmãos, vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde. Muitos têm por tardio, mas as promessas da volta de Jesus vai se cumprir. E será que você está preparado? Quando ao som da trombeta ecoar, será que nós como igreja estaremos preparados então para estar gozando no gozo celestial, aonde o Senhor Jesus mesmo prometeu que Ele iria preparar morada para todas as pessoas que o aceitarem? Infelizmente, irmãos, muitos milhares e milhões de pessoas não vão entrar nessa nova morada, infelizmente, porque duvidaram, porque não creram em Jesus como Filho de Deus, não entregaram as suas vidas a Jesus, não se arrependeram dos seus pecados, porque muitas vezes infamaram várias pessoas, até mesmo famílias, dizendo: olha, isso não é para nós não, isso não é verdade. E se essas pessoas não se arrependerem, não derem crédito, irmãos, nas promessas do Senhor Jesus, que um dia Jesus voltará, você crê nisso? Jesus voltará num piscar de olhar, irmãos, num estralar de dedo, assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, num abrir e fechar dos olhos, o Senhor voltará. E será que Ele vai encontrar aqui um povo que está aguardando
a promessa de entrar numa nova terra prometida, a nova Jerusalém, porque é para lá que nós estamos a caminho. Eu não sei você, mas eu estou a caminho dessa nova Jerusalém. Quantos estão a caminho dessa nova Jerusalém? Essa é a nossa terra, que vai manar leite e mel, que não vai ter, irmãos, dor, não vai ter sofrimento, não vai ter mais morte, porque todas essas coisas já serão passadas. Tudo isso ficou para trás, e o Senhor prometeu, irmãos, através da sua palavra, que através de Jesus, todos aqueles que professarem o nome de Jesus, terão a vida eterna. Através de Jesus, irmãos, nós estaremos lá nessa nova morada celestial. Será que você está preparado para entrar nessa nova morada que Jesus Cristo está preparando para todos aqueles que invocam o seu nome? A palavra de Deus fala que o Senhor tem por tardio a sua vinda, porque na verdade Ele está esperando que pecadores, irmãos, venham se arrepender, que pecadores venham entregar as suas vidas a Jesus. Deus tem preparado algo maravilhoso para cada um de nós. Deus tem preparado algo maravilhoso, irmãos, para a sua igreja, e muitas vezes a gente fica dando crédito a esse momento que nós estamos vivendo, a essa dor, a essa aflição. Mas a Bíblia também diz, porque eu falo da Bíblia, porque é a Bíblia que vai responder, irmãos. As aflições desse tempo presente não são de se comparar com a glória que está nos reservada, irmãos. É lá que nós temos que estar com os nossos olhares. Nós não precisamos ficar fixos com os nossos olhares aqui neste mundo térreo, esse mundo que é passageiro, nesse mundo que é pecador. Nós não precisamos ficar com os nossos olhos e sentimento fixado aqui, porque a nossa vida é lá, é com o Senhor Jesus, na nova morada eternal. Se você ainda não confessou Jesus, se você não aceitou Jesus, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se você ainda precisa se reconciliar com o Senhor, não deixe para amanhã aquilo que você possa fazer hoje, porque o amanhã para muitas e milhares de pessoas, irmãos, está sendo tarde. Muitas pessoas têm morrido todos os dias, desde crianças, adolescentes, jovens, pessoas já de idade, todos os dias. Está partindo para a eternidade milhões, milhares, centenas de pessoas. Mas infelizmente, muitas dessas pessoas, irmãos, estão partindo para a eternidade sem perdão, sem se arrepender. Como está o nosso coração nessa noite? Que nós não possamos duvidar das promessas do Senhor Jesus. Queria convidar Isaac, Keila, Gustavo, vamos nos auxiliar aí. Eu queria convidar você a ficar em pé nessa noite, em sentido de oração, irmãos, que realmente o Senhor venha falar aos nossos corações, todo momento. Não é só no momento que nós estamos aqui na sua casa, na sua igreja, mas é todos os dias. Nós precisamos nos apresentar diante da face do Senhor, sabendo que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as coisas, irmãos. Todas as coisas irão se cumprir no Senhor. Então, se eu e você, nós crermos, se eu e você, nós depositarmos a nossa vida na presença do Senhor, crendo que as promessas do Senhor, ela pode até mesmo tardar, mas ela vai acontecer, porque toda promessa, ela passa também pelo teste do tempo. Então que nessa noite, ao cantarmos essa música, se você conhece, vai cantar comigo, e ao cantarmos essa música, que você realmente possa meditar na palavra, que você possa meditar na letra dessa canção, e você não possa sair daqui nessa noite não acreditando nas promessas do Senhor, amém? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois
junto com Ele irá, a sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, e ao guerreiro que se entregou. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, a sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu é o Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu é o Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Louvor, vamos clamar, então vem. Tu é o Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Aleluia. Quantos creem na volta de Jesus aqui nessa noite? Amém? Quantos creem que Jesus irá voltar nessa noite? Amém? Feche seus olhos. Vamos orar nessa noite. Não sei como é que está o seu coração, não sei como é que está a sua vida, não sei a forma que você chegou aqui na casa do Senhor. Às vezes aflito, abatido, triste, descontente, mas o Senhor está dizendo nessa noite: olha, não duvide daquilo que eu prometi para você, não duvide das minhas promessas, não duvide das minhas palavras. Há palavras, irmãos, de bênção para as nossas vidas,
a palavra de paz, de esperança para as nossas famílias. Há uma promessa de Deus, irmãos, de restauração para a nossa nação brasileira, para que realmente haja restauração na nossa nação, na nossa pátria. É por isso que nós oramos incansavelmente, para que Deus realmente venha restaurar a nossa nação brasileira, para que haja realmente restituição, para que todas as famílias da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, realmente venham usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, que você venha aqui na frente. Vamos estar orando pela sua vida, vamos estar orando pela sua casa, vamos estar orando por você. Não sei como que você chegou aqui, mas não duvide daquilo que Deus está falando com você. Não duvide das promessas de Deus sobre a sua vida. Deus está falando, irmãos, e a própria palavra de Deus fala: não endureçai os vossos corações. A gente não pode duvidar daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode operar, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir na vida da sua igreja, amém? Ele é fiel para cumprir em todas as nossas vidas, em nome de Jesus, irmãos. Assim como a palavra de Deus nos diz que as aflições desse tempo presente não tem como se comparar com a glória que o Senhor tem reservada para cada um de nós. Então que nessa noite, como igreja, irmãos, você possa tomar posse dessa promessa, você possa tomar posse de todas as promessas que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, no seu estudo, na faculdade, aonde quer que você esteja inserido, há uma promessa de Deus para a sua vida, para que você realmente resplandeça a glória do Senhor, que você seja abençoado, que você seja instrumento de Deus, aonde quer que você esteja. Creia nisso em nome de Jesus. Pai, nós queremos te honrar nessa noite, nós queremos, ó Pai, te dar honra, glória, meu Deus, exaltar o teu santo nome nessa noite, porque somente o Senhor é digno, Senhor. Ó Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa, ó Deus, as nossas incredulidades, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, porque muitas vezes, ó Deus, não temos fé suficiente, ó Deus, de depositar, ó Pai, exclusivamente no Senhor. O Senhor é o dono da história, o Senhor Deus é aquele que elegeu uma nação santa, Deus, para se revelar, para se mostrar que o Senhor é o único Deus verdadeiro. O Senhor Deus continua amando a humanidade, a ponto, Deus, de entregar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, para nos salvar. Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor já fez, e nós continuaremos te adorando, ó Deus, aguardando, Senhor, a promessa da vinda de Cristo Jesus, ó Deus, para buscar o teu povo, para buscar a tua igreja, Jesus, que está esparramada por toda a face da terra. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor venha, ó Pai, através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha entrar em cada família aqui nessa noite, venha trazer, ó Deus, paz, venha trazer refrigério, ó Deus, em meio à dor, em meio a esse sofrimento, ó Deus, em meio à tristeza. Pai, que o Senhor venha trazer, ó Deus, a alegria do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós somos o povo do Senhor, fortalecido no Senhor, Pai, na força do seu poder. Pai, haja no nosso meio, opera, Senhor, maravilhas, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor pode, ó Deus, operar maravilhas, operar curas, operar milagres, ó Deus, proeza, restauração, ó Deus, seja em qualquer área, Senhor Deus, venha restaurar, seja na área material, seja na área familiar, ó Deus, seja na vida emocional, Senhor, que o Senhor venha em nome de Jesus, ó Deus, restaurar, ó Pai, restaura a vida espiritual, Senhor, de cada um do teu povo, para que nós possamos, ó Pai, não duvidar, que nós não possamos murmurar, mas que nós possamos crer que há um Deus que está sempre ao nosso lado, que está ao nosso favor, lutando as nossas lutas, para que nós como igreja, para que nós como povo possamos sair vencedores, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Entrega, Senhor, entrega, derrama a tua provisão, derrama a tua graça, ó Pai, em cada vida, em cada coração nessa noite. Supre, Senhor, supre as necessidades do teu povo, supre, ó Deus, as dificuldades, supre, ó Deus, todas as necessidades. Senhor, seja o Deus da vida deles, seja o Deus dessa igreja, seja o Deus desse país, seja o Deus, Senhor, de todas as nações. Pai, em nome de Jesus,
nós te oramos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós apresentamos as nossas vidas nessa noite. Continue com o olho fechado, irmãos. Continue em sentido de oração. Continue entregando a sua aflição, a sua dor na presença do Senhor. Continue glorificando o nome do Deus verdadeiro. Continue exaltando esse Deus nessa noite. Dê glória, dê honra, dê majestade a esse Deus. Rendei graças ao Senhor. A palavra de Deus diz: rendei graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele pode fazer. Que o povo do Senhor possa render graça. Mas eu não posso sair daqui dessa noite sem perguntar a você que ainda não fez essa decisão, que ainda não tomou esse passo de fé, que ainda não aceitou Jesus no seu coração. Não saia daqui sem fazer isso. Se você quer nessa noite se reconciliar com o Senhor, quer voltar para os braços do Senhor, quer voltar para a casa do Pai, hoje é um bom momento para que você se reconcilie com o Senhor. Há alguém aqui nessa noite que necessita da presença de Jesus? Há alguém aqui que deseja aceitar Jesus no seu coração? Você possa só fazer um gesto, erguendo a sua mão, aonde você está. Nós vamos orar pela sua vida. Você que ainda não entregou o seu coração a Jesus, há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Há alguém aqui nessa noite que deseja se reconciliar com o Senhor, que deseja voltar para os braços do Pai? Você que está tão distante, em caminhos, às vezes tão distante, e que não sabe como fazer isso, e o Senhor está te dando a oportunidade nessa noite de voltar novamente à casa do Pai, de voltar novamente aos braços do Senhor. Faça isso nessa noite. Faça isso nessa noite antes de sair daqui. Mas mesmo que você saia daqui, chega na sua casa, chega no seu lar, antes de você dormir, lá no seu aposento, no secreto, e você vai orar ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sou falho, eu sou pecador, Senhor. Aceita, Senhor, novamente a minha vida nos atos do Senhor. Escreva o meu livro no nome da vida, Senhor. Não me lances fora da tua presença, Senhor. Não retire de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, maravilhas aqui neste lugar. Toca, Senhor Deus, o mais profundo do coração, da alma, do Espírito, ó Deus, da vida do teu povo, Senhor. Toca, Senhor. Traga cura, traga restauração, traga vida, em nome de Jesus. E assim nós oramos, ó Deus, abençoando a vida do teu povo, abençoando a vida da tua igreja nessa noite, e que eles possam, Deus, conquistar todas as coisas, ó Deus, que eles estão planejando, sonhando no Senhor, sabendo que o Senhor tem planos, ó Pai, de paz, e um futuro, Senhor, de alegria. Próspero, Deus, a vida da tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Podeis tomar assento, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, só lembrando das nossas atividades durante a semana. Quarta-feira nós temos as nossas células. Você que ainda não faz parte, de nenhuma célula, entre em contato com os líderes, entre em contato com os irmãos da igreja que já fazem parte da célula, entre em contato com a liderança da igreja, não fique fora. A célula é um ambiente de relacionamento, é um ambiente de cuidado, é um ambiente onde nós estaremos orando uns pelos outros, acolhendo, cuidando, zelando, mas também a célula é um momento de nós estarmos alcançando mais pessoas, trazendo pessoas novas, conhecidas, amigos nossos, para esse ambiente de relacionamento. Então, faça parte de uma célula e você vai ser muito bem abençoado, amém, irmãos? Então, quarta-feira nós temos o nosso encontro de célula. Lembrando, irmãos, que amanhã é a primeira semana do mês de outubro. Então, o que nós como igreja fazemos a primeira semana? É a semana do... Irmã Ireide está responsável aí de estar fazendo a escala dessa oração, dos irmãos que vão estar na direção. Então, irmãos, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar. Irmãos, é meia hora só, meia horinha. O que é meia horinha, irmãos? Você sair, às vezes correndo do seu trabalho, vir aqui agradecer a Deus, orar e voltar novamente para a sua casa, para o seu aconchego. Então, essa semana vai ser uma semana de bênção e uma semana de muita colheita, em nome de Jesus, amém?
Lembrando, irmãos, que amanhã, segunda-feira, depois do momento da oração, nós temos o nosso futebol dos homens marcado lá no sítio lá do pessoal da Polícia Civil. Amém? Em nome de Jesus, erga suas mãos, vamos orar, que possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua presença aqui neste lugar. Nós queremos, ó Deus, exaltar o Senhor, ó Deus, que o Senhor venha ser exaltado nessa casa, na vida do teu povo, na vida da tua igreja, meu Pai. Cumpre, Senhor, as tuas promessas na vida de cada um que aqui está. Pai, que no nome de Jesus, ó Pai, que a graça salvadora e a doce consolação do Espírito Santo seja com o teu povo aqui e também, ó Deus, com o teu povo esparramado por toda a face da terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Não esqueça de cumprimentar o seu irmão que está ao seu lado. E a nossa conferência é sábado que vem, às 14 horas.